Olá, com este vídeo nós estamos dando início a um estudo sobre o opúsculo de Tomás de Aquino chamado O Ente e a Essência, De Ente et Essentia, em latim. Este opúsculo fora escrito quando Tomás de Aquino ainda não era magister, ainda não era mestre. Nós estamos, portanto, num período que vai entre 1252 e 1256. No período, melhor dizendo, no ano de 1256, Tomás de Aquino recebe a titulação de mestre, de magista, e em 1252 é quando ele vem de Colônia, onde ele tinha sido assistente e aluno de Alberto Magno, e ele, em 1252, ele começa o trabalho de bacharel sentenciário, isto é, o ofício de ler e comentar os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Aliás, Tomás começou a fazer isso quando ainda não tinha a idade regulamentar, que eram 29 anos, não é? Começou a comentar os livros de Pedro Lombardo e, paralelo a isso, temos este opúsculo que ele escreveu, certamente com finalidade didática, de auxiliar os estudantes na introdução, digamos, do estudo da filosofia primeira da metafísica. Nós temos o texto aqui traduzido por Carlos Arthur do Nascimento, e eu vou ler o prólogo deste opúsculo. Diz assim: visto que, de acordo com o filósofo, no primeiro livro do céu e do mundo, um pequeno erro no princípio é grande no fim, e por outro lado, como diz Avicena, no primeiro livro de sua Metafísica, o ente e a essência são o que é concebido primeiro pelo intelecto. Para não acontecer que se erre por ignorância deles, para dissipar-lhes a dificuldade, importa dizer o que é significado pelo nome de essência e de ente, como se encontra em diversos e como está para as intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Deve-se passar da significação de ente à significação de essência, de tal modo que, começando pelo mais fácil, o aprendizado se dê de maneira mais adequada, pois devemos receber o conhecimento do simples a partir do composto e chegar ao anterior a partir do posterior. Bom, olhando aqui o texto em latim, começa dizendo: quia parvus error in principio maius est in fine secundum philosophum. Porque, segundo o filósofo, como disse o filósofo, um pequeno erro no princípio é grande no fim. Então, o ponto de partida do prólogo do ente e a essência. A questão do princípio. A filosofia, desde os primórdios de sua história, ela se preocupa com o princípio. E Tomás começa o seu discurso, começa a discorrer sobre o ente e a essência, mostrando a importância, a necessidade, a utilidade deste trabalho, deste tratado sobre o ente e a essência. Porque o ente e a essência estão entre aquilo que nós chamamos princípio. Bom, como eu disse,
a história da filosofia, ela sempre esteve atenta a esta questão do princípio. Aristóteles, no livro Alfa 1, ele, ao caracterizar, no livro primeiro, portanto, da metafísica, ele, ao caracterizar o que era a sofia, né, que era a sabedoria, ele diz peritinas arcas caetias episteme, ou seja, a filosofia, ela é um saber, uma ciência, um saber, uma competência na compreensão, no entendimento de alguma coisa, uma episteme, que se dá peritinas arcas kai aitias, ou seja, em torno de certos princípios e causas. Né? Assim, Aristóteles caracteriza a sofia. Bem, lembramos que Aristóteles, no início da metafísica, ele coloca diversos graus, por assim dizer, de saberes, né? E partindo da percepção sensível, da aistesis, né? Daquilo que nos coloca em contato a cada vez com o que está a cada vez presente, né? Depois passando pela mneme, a memória, que é diferente da aistesis, a percepção, a memória é o saber, permite um saber daquilo que não está presente, ou que está novamente presente. Né? E a memória, diz Aristóteles, nos dá ao ser vivente uma possibilidade maior de aprender. Né? Depois vem a empeiria, a experiência. É uma experiência que resulta de muitas percepções e de muitas memórias. Né? A experiência que já é um saber que permite alguém ser versado em alguma coisa, ser exercitado em alguma coisa, ter prática em alguma coisa. Não é? E de muitas experiências resulta uma preconcepção de alguma coisa. Depois nós temos a tecné, aquilo que nós traduzimos normalmente por arte. Né? A arte, diferente da experiência, ela já inclui um logismos, ela já inclui um discurso e uma reflexão daquele que está operando, daquele que está produzindo alguma coisa, daquele que está pondo em obra alguma coisa. Portanto, é um raciocínio, né? Já inclui um compreender, né? Compreender não só o como, mas também o porquê, né? Daquilo que está em questão. Portanto, vai um pouco mais além da experiência. Depois nós temos a episteme. Né? Episteme, que é o saber, o conhecer, o compreender, né? Que permite alguém governar, dominar, né? Portanto, é um saber, no sentido de compreender de alguma coisa, de ter o domínio, a familiaridade de um determinado ramo, né? Das ocupações humanas. Né? Falando de episteme no sentido mais amplo, né? Sem ainda tomá-la no sentido bastante restrito. Né? Depois, nós temos a sofia. A sofia é
ela é um saber, né, que trata, portanto, dos fundamentos primeiros e das causas originárias, né? Ela não tem uma finalidade prática como a tekné, como a arte, né? Ela não é poietique, ela não põe em obra alguma coisa, né? Ela é um esforço, portanto, de sondar, né, teoricamente, teoreticamente, contemplativamente, os primeiros princípios e as causas originárias de todas as coisas. Então, ao tratarmos dos princípios, dos fundamentos, das causas, nós nos movemos, portanto, no âmbito desse saber que Aristóteles chamou de Sofia, né? Que nós chamaremos então de metafísica, né? Então, Aristóteles começa falando no primeiro livro sobre o céu e o mundo, isto, né? Um pequeno erro no princípio é grande no fim. No livro Delta 1, Aristóteles apresenta diversos significados da palavra princípio. Arché, né? Arché, nós temos também o verbo arquém, que significa comandar, governar, né? Então podemos levantar pelo menos 6 sentidos da palavra princípio. Um primeiro sentido que é um sentido bastante usual entre nós quando nós falamos de princípio, que é o sentido de início, né? Nós até tendemos a ler o texto, né, interpretando princípio como início, né? Princípio é também início, né? Mas não é somente esse o significado de princípio. O princípio, como início, é aquilo de que algo tem o seu ponto de partida. Por exemplo, o início de um caminho, né? De onde eu parto numa viagem, por exemplo, né? Aqui, certamente, o início é importante, não é? Se eu sei tomar, por exemplo, a saída, né, adequada, apropriada de uma estrada para começar a minha viagem, né, para um determinado destino, isso é muito importante, né? Agora, se eu não sei nem mesmo tomar a saída para aquela viagem, né, começar a viagem, se eu tomo a saída errada, por exemplo, quanto mais eu caminho por aquela estrada, mais longe, mais distante do destino, da meta, eu vou me encontrar, né? Então, um pequeno erro no início de uma viagem, por exemplo, né, pode se tornar grande no fim. Podemos interpretar assim esta fala de Aristóteles, lembrada por Tomás de Aquino, né? Mas princípio também significa o começo apropriado, não? O ponto de arrancada para o aprender, por exemplo. Então, nós temos que começar aprendendo a partir daquilo que nos está mais próximo. Aliás, é justamente isso que Tomás de Aquino diz aí no prólogo, no final do prólogo, quando ele vai tratar do método do opúsculo. Temos que começar por aquilo que nos é mais próximo, para chegar àquilo que nos é mais distante, né? Então, o início pode ser, ou melhor, o princípio pode significar o começo apropriado, né, para aprender alguma coisa, né? O terceiro sentido de princípio dado por Aristóteles podemos tomar como o fundamento ou o elemento de alguma coisa, não é? Por exemplo,
os alicerces de um edifício, a quilha de um navio, né? No caso, o princípio está contido na própria coisa e forma uma unidade com ela, né? Então, também aqui, né, se alguém constrói um edifício e não cuida de assentar bem os alicerces desse edifício, esse edifício vai cair, vai ruir, né? Assim também, aqui nós vemos que, embora o alicerce seja pouco, né, seja pequeno quantitativamente em referência a toda a edificação, por exemplo, um prédio alto, né, no entanto, ele é fundamento, ele é fundamental, ele é elementar, né? Então, também aqui, né, um pequeno erro no princípio pode ser grande, quer dizer, é grande no fim, né? Um outro sentido, como também no segundo sentido, né? Quando a gente começa a aprender alguma coisa e não começa por aquilo que é o mais próximo e o mais apropriado para aprender, a gente vai ter mais dificuldade, né, de tornar familiar esta aprendizagem, né? O quarto sentido de princípio dado por Aristóteles é aquilo de que algo recebe e toma o seu devir, né? Neste caso, o princípio não está imanente, não está contido, como era o caso do terceiro sentido do elemento, né? Por exemplo, Aristóteles vai dizer o pai e o filho e a mãe são princípios para o filho, né? A partir do qual a gênese, o nascimento do filho se dá, né? Um quinto sentido da palavra princípio quer dizer aquilo que comanda, governa, dirige, domina. Nesse sentido, né, o princípio não é somente um início, um começo, um elemento, um fundamento, ou a partir de que algo começa o seu devir, o seu vir a ser, né? Mas o princípio, ele governa, comanda todo esse vir a ser. Ele rege todo esse vir a ser, né? Então, o sentido grego de arché como arquém, né? Como aquilo que comanda, que dirige, que governa, que rege, né, alguma coisa, né? E, nesse sentido, o erro, no princípio, o erro naquilo que comanda, que rege todo um processo, por menor que ele seja, ele vai comprometer todo o processo do ser e do vir a ser de alguma coisa. O sexto sentido é aquilo a partir de que uma coisa é conhecida em primeiro lugar, né? Então, nós falamos de princípios, por exemplo, os princípios de uma demonstração, um saber demonstrativo, né? Os axiomas, por exemplo, né? Aquilo a partir de que uma coisa é conhecida em primeiro lugar. Eu dizia que esse tema dos princípios é fundamental. Nós temos este tema já nos primórdios da filosofia, com Tales de Mileto, por exemplo, questionando, investigando, perguntando pelo princípio de todas as coisas, arché ton panton, né? Mais tarde, na filosofia moderna, nós teremos, né, um pensador que vai explicitar toda a envergadura desse tema dos princípios e das razões, né? Que é justamente Leibniz, né? Que vai formular o Principium Rationis Sufficientes, o princípio de razão suficiente. Na escola
de Wolff, este princípio diz assim: nada é sem razão suficiente do porquê ser antes que não ser. Nada é sem razão suficiente do porquê ser antes que não ser. Né? E nós lembramos daquela pergunta, né, colocada nesse tempo, né? Por que há o ente e não o nada? Né? Então, a investigação metafísica ela vai se voltar para o fundamento, a razão suficiente, né, do ser. Né? Por que ser e não ser? Né? Nós teremos também aqui diversos sentidos de princípio. Princípio como princípio do fazer-se de alguma coisa, da gênese, né? Do processo de realização de alguma coisa. O princípio do conhecer de alguma coisa. Né? O princípio do ser de alguma coisa. O princípio do agir de alguma coisa. E assim por diante. Né? Então, seja como for que nós tomemos a palavra princípio, né? ele é algo muito importante. Né? Um erro pequeno no princípio é grande no fim. Caetano, um comentador de Santo Tomás, ao comentar o ente e a essência, ele diz que o princípio, do ponto de vista da quantidade, é pequeno, né? Mas virtualmente ele é grande. Por exemplo, se nós tomamos a palavra princípio como aquilo a partir de que alguma coisa é conhecida, né? Então, por exemplo, numa demonstração, um erro pequeno no princípio é grande no fim, porque as conclusões virtualmente estão contidas no princípio e elas vão se desdobrando a partir do princípio. Bom, então esse é o primeiro ponto do prólogo do Ente e a Essência. Um pequeno erro no princípio é grande no fim. Com isso a gente já vê a importância, né? A importância deste opúsculo, deste discurso, porque ele vai tratar justamente de algo que é principial, de algo que é fundamental, originário, elementar, né? Fundante, né? Para todo o nosso ser, para o nosso saber, para o nosso compreender e realizar-se humano. Né? A segunda frase importante aqui nesse começo do prólogo é tirada